agradecer a sua paciência, que a Que gente está isso, pelo começando amor de essa Deus, eu nova que fase agradeço o aqui do convite. Mistura, mas que é um Tranquilo. programa que a gente tem muito carinho, porque é isso, porque traz grandes nomes aqui da música como você. E, Obrigado, que honra. e aí, lembrei, ele é gravado, então se precisar parar Tá, por algum motivo, você pode tá parar, bom. tá bom? Perfeito, tá ótimo. Então ele vai rodar a vinheta e peraí, deixa eu só pegar aqui o DVD. Peraí, que eu nem a minha pauta aqui. Peraí. É acústico em São Paulo, né? Acústico em São Paulo, exatamente. Porque eu marquei um monte de coisa menos o nome. Eu queria tanto ter ido, eu não consegui ir. Foi lá na áudio, né? Foi na áudio, foi sensacional, foi muito Bom, legal. então vamos abrir esse papo aqui para a turma. Eles vão rodar a vinheta e a gente começa, tá bom? Olá, eu sou a Adriana de Barros e eu começo agora mais um Mistura Cultural. O meu convidado de hoje é o Marcelo Mira, do Alma Jam. A gente vai conversar sobre essa banda que está na estrada um tempão. O Marcelo, que tem vários sucessos com a banda e também como compositor, com outros artistas cantando as músicas dele. E é um prazer tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, Marcelo, ao Mistura Cultural, Ô, viu? Adriana, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Sou um grande fã aí da TV Cultura, da Rádio Cultura, então estou muito feliz aqui de poder estar falando um pouquinho do Almadinho para vocês. Como eu te falei, assim, a gente tem vários amigos em comum e os meus amigos gostam muito de você, falam muito bem de você. Que legal. É muito legal, né, Marcelo, construir uma carreira como você tem construído a sua, não só colecionando sucessos e também muitos amigos, né? Acho que a música traz isso, não é? É, eu acho que a graça da brincadeira é essa, né? Eu acho que a gente não é só ficar aquela busca pelo sucesso, né? Pela fama, pelo dinheiro. É exatamente curtir a jornada que a arte pode proporcionar pra gente, que é exatamente essa coisa de conectar pessoas, sentimentos, a galera fazer amizade ao longo do caminho, tentar assim estar sempre mantendo um caminho íntegro dentro mesmo da arte, dentro das nossas escolhas artísticas, né? Para que o nosso som possa realmente somar, contribuir na vida das pessoas e não só no imediatismo ali dos nossos ganhos pessoais. Então, isso sempre foi uma pauta nossa, assim, uma coisa que a gente sempre pautou desde o começo de carreira, de ter isso como um norte, né? E a gente vem conseguindo. Claro que tem horas que você tem que abrir mão de algumas coisas, às vezes você fica até meio assim, pô, será que eu tô fazendo certo e tal? Mas o tempo vai te mostrando que sim, que vale a pena você tentar manter esse caminho e da integridade artística e lá na frente, por mais que o caminho seja um pouquinho mais difícil, a gente vê que vale a pena. Então, e esse seu mais recente projeto com o Alma Jam, ele foi gravado ano passado, né? E agora vocês estão lançando a segunda parte dele, né? Desse Isso. EP, dividiu em EPs. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto como um todo, que me soa, assim, me corrija se eu estiver errado, mas como uma celebração da sua arte, né? Sem dúvida, é um projeto assim, culminou, não foi nenhuma coisa pensada, mas culminou nos 25 anos de carreira do Alma Jam. A banda Alma Jam nasceu em Brasília, em 97. A gente lançou o primeiro álbum em 2000, e em 2002 a gente saiu de Brasília para São Paulo, viemos morar aqui a convite da EMI, da gravadora. A gente fechou um contrato com a EMI, né, e eles pediram que a banda se mudasse para São Paulo. E desde então, o Alma Jam mora em São Paulo desde 2002. Muita gente acha que não, acho que a banda ainda está em Brasília, mas a gente mora em São Paulo desde 2002, então já são aí 23 anos, né, aqui na cidade de São Paulo. E a gente tinha já esse sonho de fazer o nosso acústico nos moldes dos antigos acústicos da MTV, aqueles projetos, né, que revisitam a carreira do artista, participações especiais, né, aquelas coisas bem emblemáticas, né, como foi o acústico do Gil, dos Titãs, da Cássia Eller. Então a gente queria fazer nesse nível de musicalidade, de visual, né, e de entrega mesmo, né? Então a gente fez
fez essa gravação na Áudio, que é uma casa super celebrada aqui, super legal de São Paulo, né, de shows onde passam grandes nomes aí da música brasileira e mundial. A gente trouxe 11 convidados especiais, são 31 faixas no total. Então a gente convidou aí pessoas que são pessoas da nossa amizade mais antiga, como o Tato do Fala Mansa, né, como grandes pessoas que participaram, o Mascavo, que é uma banda de Brasília também, Shima Roots, são bandas que a gente já coexiste já há algum tempo no mercado, mas a gente trouxe também Fábio Braza, Vitor Clay, a Roberta Campos, que é uma amizade nova que a gente tem aí, que ficou muito legal a participação dela. Então são 11 participações muito bacanas, de estilos variados, né? E que compuseram esse acústico aí que tá assim, a gente conseguiu entregar um negócio que a gente realmente queria, estava nos nossos sonhos, né? Cenário do Zeca Ratu, uma iluminação sensacional do Simpson, que é o iluminador do Rapa, que é agora do Marcelo Falcão. Então a gente conseguiu trazer essa identidade dos antigos acústicos para esse acústico Alma Jam em São Paulo de 25 anos. E aí vocês dividiram o lançamento em duas partes, né? No primeiro EP... Na verdade, a gente dividiu em 6 partes. 6 Como partes? são 31 faixas, a gente vai lançar todo mês 5 faixas. O primeiro foi 6, que foi em março, o primeiro EP. E aí, até agosto, a gente vai lançar um EP por mês com 5 faixas. Ah, então, e agora acabou de sair a segunda, que tem inclusive, Exato. né? É legal você falar de todas essas participações, porque você acaba homenageando, de certa forma, os vários gêneros musicais, né? Como você falou do Fábio Braza, que é um rapper, né, legal aqui, tem os meninos do Atitude 67, enfim, você fez ali uma comemoração também, uma mistura de gêneros. Tem de todos os estilos. No mês que vem, em maio, vem uma música com Fala Mansa. A gente gravou 2 com Fala Mansa nesse DVD. Vem uma delas aí. Em junho, que é o mês dos namorados, a gente vem com a faixa Foco com a Roberta Campos, né? O primeiro foi com Maneva e Mascavo, que é uma banda de Brasília também, amiga nossa. Então, assim, esse segundo EP, além do Atitude 67, Fábio Braza, tem o Adão Negro, que é uma banda de reggae da Bahia super conhecida e super respeitada, né, pelo povo baiano, pela sua militância e etc. Então, assim, a gente tem para todos os gostos, né? A gente vai do pop ali, do Vitor Clay, do Atitude 67, até o reggae mais roots ali do Adão Negro, né? Passando pelo forró do Fala Mansa e por aí vai. A gente trabalhou assim, a gente tentou trabalhar todas as vertentes e não ficar só ali no cenário do reggae. E tem dado super certo, a galera tem curtido bastante essas misturas, né? Que já essas collabs já vem fazendo parte do cotidiano do brasileiro, né? O brasileiro hoje ele ouve de tudo, né, cara? Ele vai do sertanejo ao samba, ao rock, ao reggae, ao forró, ao piseiro, né? Então ele visita ali vários ritmos, vários artistas. Não tem mais aquela coisa segmentada, preconceituosa que tinha antigamente. Ah, eu só ouço rock, eu só ouço samba. Não, hoje todo mundo ouve de tudo. Então a gente trouxe essa galera justamente para celebrar essa diversidade musical, né? Que a gente já traz na nossa música e agora a gente oficializou aí com esse DVD. Muito legal você tocar nesse assunto, né? Porque é isso, há umas décadas atrás, as pessoas elas achavam que podia ouvir só um gênero, um estilo musical, porque estava atraindo de alguma maneira, o que é uma grande bobagem, né? E hoje a gente vê todo mundo ouvindo de tudo e a música brasileira só ganha com isso, né, Marcelo? Você não acha que isso é importante para a música? Eu acho que faz parte até da identidade cultural do brasileiro, né? Eu acho que o Brasil é mistura, o Brasil é miscigenação, o Brasil é essa troca, essas conexões, né? Então eu acho que a gente celebrando isso na música, né? Porque a arte ela tem que meio que dar o exemplo, né? Então, né? Se a arte não se mistura, se a música não se mistura, como é que a gente vai querer cobrar isso da sociedade, né? Das pessoas se conectarem, se misturarem, se respeitarem. Então é isso, a gente celebrar todos os gêneros e respeitar todos os gêneros musicais que a gente tem pelo Brasil, né? Agora, você falou uma coisa, você sabe que a hora de apresentar a banda, eu falei, putz, eu vou falar uma banda de Brasília,
uma banda de reggae de Brasília. Aí eu falei, puto, mas eles estão um tempão já aqui em São Paulo. E você, como compositor, o teu amigo Alexandre Carlo, uma vez, esteve aqui no Mistura, e ele falou para mim que Legal. quando ele morou em São Paulo, o estilo de composição dele mudou um pouco, que foi quando Sim. eles lançaram o Nat Roots Reggae Power. E ele é teu parente, né? Eu falei amigo, mas ele é teu parente. É meu primo, É, é meu primo. É. e para você, assim, enquanto compositor, essa mudança de Brasília para São Paulo também teve algum impacto no seu modo de escrever? Ah, com certeza, né? Assim, São Paulo ele é uma cidade que é uma cidade que ferve muito, né? Muito diferente de Brasília, né? Então Brasília é uma coisa mais calma, uma coisa mais pacata, né? Mais natureza, uma coisa mais bucólica ali que você funciona numa velocidade diferente. Quando você vem para São Paulo, você já entra num ritmo um pouquinho mais frenético ali, né? Você já está vendo muita coisa acontecendo, você é impactado por essa mistura também cultural, também voltando a falar disso, querendo ou não, né? Que São Paulo te oferece. Então, você tem de tudo em São Paulo, né, cara? Em cada esquina você tem um show de um estilo rolando, você tem, você chega ali na Paulista num domingo, por exemplo, você vê de tudo acontecendo no mundo inteiro, né? Assim, pessoas colocando ali sua arte para fora. E aí você. Então, assim, a gente está sempre absorvendo na música, na gastronomia, no cinema, no teatro, no que for, a gente está sempre absorvendo não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Então, com certeza, a forma de compor vai se adaptando a isso também, vai tomando esses moldes, né? Quando você está morando numa cidade como São Paulo. Mas eu vejo isso como uma coisa muito boa, né? Apesar, a gente não faz, de repente, o começo do Almadinha era um reggae mais natureza, mais paz e amor e tal, e hoje é uma coisa diferente, mais urbana, mas eu vejo isso como uma coisa muito positiva, assim, eu acho muito legal o caminho que as minhas composições, tanto para a banda quanto para outros artistas, foram tomando. Nessa segunda parte do EP, né, nesse segundo EP, vocês também fazem uma versão de A Cera, né, da banda O Surto, que é uma banda que Sim, ficou, que com essa música, nos anos 90 todo mundo cantava essa música, né? E eu sim, assisti o sim, DVD de vocês e eu achei, assim, né, tem uma memória afetiva muito forte, né? sim. Por que que você resolveu trazer essa música para o repertório desse DVD? A gente trouxe, se não me engano, 6 músicas para esse DVD, 6 releituras, tá? A Cera é uma delas. A gente fez Sobradinho com o Tato do Fala Mansa, que é do Sai Guarabira. A gente fez Aonde Deus Possa Me Ouvir, do Vanderly. A gente fez uma música do Vitor e Léo, Pode Ser Você. E a gente fez uma versão também em reggae do Luan Santana, que acabou não sendo autorizada, a gente tirou do álbum, e a gente fez a Cera, né? E o Astronauta de Mármore também. Então são músicas assim que já estão no inconsciente coletivo das pessoas, tem uma história com a gente, com a nossa formação musical. O Bolo, que faleceu, que era o vocalista do Surto, era um grande parceiro nosso, um cara assim que sempre que a gente se encontrava pela estrada, a gente tinha uma convivência muito bacana, ótimos papos. Era um cara super do bem, super alto astral, quase que uma unanimidade no nosso meio ali do pop, rock, reggae, como um cara assim muito bacana. Infelizmente faleceu precocemente aí há 2 anos, né? E então foi também uma forma de homenagear também essa banda, o Bolo, que era esse cara sensacional, que levou a música dele e conseguiu com essa canção estourar aí no Brasil inteiro. Então a gente tentou trazer um pouquinho de cada vertente nessas regravações da formação do Alma Jam. E aí para essa galera da nossa geração, a gente escolheu a Cera do Surto. Muito bom. E você falou, né, dos outros também, você foi lá pro Vitor e Léo, Luan Santana. Você é danado, né? Você ouve de tudo. Cara, eu cresci em Brasília, cara. Brasília
Eu sou um cara privilegiado. Eu nasci no Rio, aos 11 anos eu fui para Brasília, fiquei até os 28 e vim para São Paulo. Então eu vivi assim um pouco do Rio de Janeiro ali no começo, do que meu pai era um cara que frequentava muito escola de samba, um cara que gostava muito ali da boemia. Então eu vi um pouco isso. Quando eu fui para Brasília, eu peguei ali tanto o rock nacional ali em efervescência, 1985. Então eu Uhum. peguei Legião, Paralamas, Plebe Rude, Capital, as bandas de Brasília explodindo no Brasil, e a gente tinha aquilo ali muito forte, né? Aquele acesso ali às bandas mais proximamente. Depois veio a coisa de um sertanejo, não o sertanejo de agora, o sertanejo mais universitário, mas o sertanejo lá de trás, com as duplas, começou a efervescer também. E eu estava ali no Centro-Oeste, né? Querendo ou não, Brasília é um pedacinho de Goiás, então eu também fui impactado por aquilo de alguma forma. A música do sertão, a música da terra brasileira, aquela coisa do interior mesmo, muito forte, que tem aqui em São Paulo também, no interior de São Paulo, né? Então assim, eu consegui viver muitas coisas, muitas vertentes. Em Brasília fui apresentado ao reggae, fui apresentado ao rock. Então assim, eu consegui viver muitas vertentes, e isso me faz poder compor e interpretar muitas vertentes também. Então eu tenho músicas gravadas desde do Rick Martin ao Jorge Mateus, por exemplo, entendeu? E isso é muito bacana, porque é um ecletismo que eu conquistei na minha vivência mesmo, é de verdade. Então, a gente regravou essas duas músicas em reggae do sertanejo, mas é uma coisa que a gente realmente tem isso também na nossa formação. E assim, é legal você ter falado isso, né? De ter suas músicas com Rick Martin, com Jorge Mateus, Cláudia Leite também. Jorge Mateus, Como sim. é você ouvir uma música sua que é tocado para grandes multidões, assim? Cara, é maravilhoso, sensacional. A última que eu tive a oportunidade de ouvir agora foi com o Thiaguinho na Tardezinha. A música tema da Tardezinha, Delirante, é também uma composição minha com dois parceiros, Rodrigo Leite e Cauíque. Então, assim, é sensacional, porque atinge públicos diferentes do público que o Alma Jam atinge hoje, né? Uhum. Então a gente consegue chegar em outra galera, em outras cabeças, outros corações, outras almas, né? Então isso é muito bacana, a gente conseguir atingir, sentir que a mensagem, a sonoridade, as melodias, a letra chegaram em outras tribos, né, entre aspas, né, em outras vertentes brasileiras, assim. Então a gente tem música gravada. O primeiro a gravar a música minha que não fosse a minha banda, o Alma Jam, foi o Tato do Fala Mansa. Ele fez uma regravação de Teu Lugar. E aí depois eu fui fazer um trabalho com o Deep Leak, que é um DJ produtor. Adoro E o aí a gente Dipilique. começou. Adoro ele, O Deep, conheço ele. Falei. a gente começou ele é sensacional. E a gente começou a compor para outros artistas. Vanessa Camargo, que gravou uma música, gravou 8 músicas nossas num álbum dela mais pop, que inclusive tem uma música com Dja Rule, que tocou muito no Brasil, no mundo inteiro. A gente fez música para muita gente, assim. São muitos artistas que gravaram, né, músicas nossas. Então, eu fico muito feliz de poder também contribuir de alguma maneira com outros segmentos que não só o reggae do Alma Jam. Muito legal, é demais. Aí agora voltando um pouco a falar do reggae, né? Assim, o reggae brasileiro, ele tem grandes representantes, né? Assim, a gente tem bandas muito bacanas de reggae. E assim, no entanto, parece que é pouco falado sobre as grandes bandas de reggae que o Brasil tem. Você tem essa sensação ou é minha isso? Ou é meu? Total. Não, totalmente. Eu acho que o reggae brasileiro ele arrasta muita gente, né? Teve uma época ali no começo dos anos 2000 ali que ele tava estouradaço assim com vários artistas, mas assim, depois que acabou esse hype, esses artistas continuaram fazendo suas obras, fazendo seus shows, arrastando muita gente pelo Brasil e pelo mundo, né? Vídeo Nat Roots mesmo, que é uma banda, né, que tem uma carreira mundial sensacional aí, né, que está se despedindo dos palcos. Inclusive a gente toca com eles agora dia 10 de maio
maio, em Vitória, nessa turnê de despedida deles, né, na Praça do Papa. Vai ser um show sensacional, aí já tem mais de 15 mil ingressos vendidos. Ele lotou, o Natiruts lotou 4 Allianz Parque, né, cara, deu sold out em 4 dias de estádio, né, então realmente eu acho que existe uma visão um pouquinho colocando o reggae brasileiro como se fosse uma coisa menor, e eu acho que a gente tem, assim, uma obra já, né, tanto o Natiruts, como o Armandinho, como o Maneva, como o próprio Cidade Negra, Tribo de Jah, Edson Gomes, Alma Jane e tantos outros, né, que estão aí na estrada há muito tempo, né, eu deixei vários de fora aqui, com certeza, Planta e Raiz, enfim, muita gente que tá fazendo o seu reggae, e um reggae brasileiro que é, inclusive, respeitado pelo pessoal jamaicano, porque é um reggae que misturou a base do reggae jamaicano com a base da música brasileira, que é uma música riquíssima, com melodias, com letras, com ritmo, né? Então você pega um reggae do Alma Jane, do Natiruts, do Cidade Negra, já tem uma característica bem brasileira, né, cara? E o que é motivo de celebração, né? A gente conseguir transitar num gênero que não é nosso, né? Não é brasileiro, e a gente conseguir criar uma identidade em cima disso e fazer tantos fãs aí pelo Brasil. Mas realmente eu acho que fala-se pouco, a mídia, de alguma maneira, poderia dar mais espaço, eu acho, assim, para que essas bandas pudessem mostrar mais o seu trabalho, mas eu acho que é uma questão também de pouco tempo. Eu sinto que até com essa coisa do Natiruts, essa explosão que foi essa turnê de encerramento, as pessoas pararam de olhar de uma maneira como se fosse uma coisinha nichada ali, pequenininha, e olhar e falar, porra, 4 dias de Allianz Parque, mais 2 dias de Engenhão no Rio, mais estádios pelo Brasil inteiro, e depois eu acho que vai ter ainda essa despedida mundial na Europa, na América do Sul, etc. Eu acho que muita gente olhou e falou, pô, eu acho que talvez eu esteja menosprezando uma coisa que é bem legal, é bem grande, e tem muita gente que gosta e que segue. E aqui no programa, todas as vezes que eu trago bandas de reggae, é um sucesso, as pessoas adoram, entendeu? Então, eu sinto mesmo, sabe, essa falta de dedicação de nós, veículos, jornalistas, sabe, ao reggae brasileiro, que é um gênero muito, é uma música muito bem feita, como você bem disse, né? Enfim. É uma música bem feita, uma música que passa uma mensagem muito bacana, né? As mensagens são de elevação, né? Como o reggae é, né? Elevação do ser humano, elevação né? da pessoa em si, né? Então, assim, são músicas que falam de amor, são músicas que falam de vivências. Tem temáticas sociais também fortes que a gente toca também, que são importantes, ainda mais num país como o Brasil, cheio de desigualdades. Então eu acho que, assim, talvez pela galera do reggae não tá muito metida, talvez, não sei, mas não é, a gente não é aquela galera do clique, né? Não é a galera do coraçãozinho que, né, que tá envolvido em polêmica, que tá ali, né, no hype da hora ali, falando uma coisa que vai criar... Não, a galera vai tocando sua vida, vai tocando sua história, a galera é meio low profile, a galera não é uma galera muito de ficar se expondo em troca de clique, em troca de mídia, né? Mas a música tá aí, a mensagem tá aí, as pessoas estão curtindo, né? Estão ouvindo, né? Estão levando para suas vidas. Então, assim, eu acho que é só uma questão de adequação também, da gente ter um pouquinho mais de espaço aí na mídia, né? E aí, como você disse, está dando tudo muito certo, como vocês e todos os nomes que você citou. Todo mundo fazendo muito show, sold out. Sim. Eu sei porque eu frequento os lugares que tem reggae. Legal. E é sempre cheio, né? Escuta, mas assim, você falou um pouco, né, sobre a sua formação musical, mas ainda eu queria saber um pouquinho mais do Marcelo, criança. O que você ouvia quando você era criança? Porque é isso, você estava lá no estouro do punk rock nacional, porque, né, quando surge ali a Legião Urbana, surge como uma banda punk, né, depois que a gente foi entender, mas lá naquele momento, e aí ali em Brasília tinha Plebe Rude, tinha Legião, o Aborto Elétrico. Tinha Capital, né? O Paralamas também, de alguma maneira, saiu de lá, né? Assim, os caras né, mas, começaram a tocar ali. Mas quando você era criança, o que você ouvia? De onde vieram suas referências? Na primeira infância, minha mãe sempre ouviu
eu tive muita sorte dos meus pais terem um gosto musical muito bom. Meu pai mais voltado pro samba, então meu pai era um cara, um frequentador ali do Sovaco de Cobra, que era um bar no Rio de Ai, que Janeiro, delícia. que tinha a galera Bete Carvalho, o pessoal do fundo de quintal, o pessoal, todo mundo começando, era onde o pessoal ia lá se divertir, né, quando tava de folga. Paulinho da Viola jogava bola na praia com meu pai. Então, assim, tinha uma formação de samba muito legal, e meu pai tocava na bateria da União da Ilha e do Império Serrano, então tinha uma formação de samba muito bom, e pela minha mãe uma formação de MPB muito bom, muito boa. Minha mãe era do Toquinho, Vinícius, Djavan, Alcione, Bethânia, Caetano, Gil. Então, assim, em casa eu lembro, assim, na minha primeira infância, 7, 8 anos, até um pouco antes, que eu já me ligava muito em música, eu já achava aquele universo. Minha mãe disse que eu aprendi a cantar primeiro que falar, então eu cantava antes de começar, eu já estava cantando. Meus pais às vezes estavam meio brigados e eu cantava uma música do Chico, por exemplo. Eu vou lhe deixar a medida do Bonfim, não me valeu, mas fique com o disco do Pixinguinha assim, o resto é seu. E meu pai achava que minha mãe tinha me ensinado para provocar ele, assim, desse nível, assim, e eu com, pô, 5, 6 anos de idade, né? Então, o gosto musical em casa eu tive muita sorte com isso. Depois eu tive uma segunda sorte, que foi exatamente chegar em Brasília, exatamente em 1985, e Putz. pegar essas bandas todas assim, fervendo, né? Eu sempre fui um moleque muito agilizado, então tinha show de graça, eu lembro de um show que eu fui, que se chamava Rock Brasília Explode Brasil, que foi no finalzinho da ditadura, que foi na Esplanada dos Ministérios, com várias bandas de Brasília, né? Depois até virou um disco isso aí, e acabou, cara, em várias viaturas viradas, incendiada, uma pancadaria generalizada. E eu lembro que eu fui nisso aí com 13, 12 anos, 13 anos de idade. Eu tava lá. Então, eu sempre fui muito curioso. Então, essa formação sempre foi muito eclética. E aí fui captando várias outras coisas pelo caminho, né, cara? Então, a curiosidade que me levou a poder ter essa formação mais eclética musical. Bom, Marcelo, a gente está caminhando aqui para o final do nosso papo, mas eu sempre peço para os artistas selecionarem 5 músicas da carreira que representam a trajetória. Aí eu queria que você escolhesse as 5 da sua carreira e me explicasse também por que você está escolhendo essas músicas. Tá bom, vamos lá. O que me vem à cabeça agora aqui é o Divide. A gente teve um primeiro álbum muito emblemático que até hoje a gente tem que tocar as músicas no show, porque foi um álbum que marcou muita gente. Então, desse álbum saiu Divide, que é uma canção que já foi gravada pela gente, inclusive no DVD do Nat Roots na Bahia, o Nat Roots Reggae Brasil, com vários nomes, inclusive Gilberto Gil, Ivete Sangalo. Amar Novamente também tá nesse álbum, é uma música também que a galera até hoje nos shows é uma das mais pedidas, a gente deixa ela até pro final, porque é uma que a gente não pode deixar de tocar. Poeta é uma canção também que a galera se sensibiliza muito. Foi uma canção que eu fiz uma transição, eu era funcionário público em Brasília, concursado, e eu larguei para poder vir para São Paulo nessa época da transição da EMAI. E aí eu fiz essa canção para minha mãe, que falou: mãe, desculpa, mas eu sou poeta, e poesia não se aprende na escola. Fazer poesia é que nem jogar bola, e conta toda a minha trajetória, essa coisa de optar pelo caminho da música e não por uma carreira acadêmica, né? Então, poeta também faz parte disso aí. Passos pela Rua é uma música que tocou bastante na rádio, que também é uma música forte do Alma Jane, foi de trilha de novela, da Malhação, na Rede Globo, tocou muito em rádio, é uma música também muito bacana, que foi exatamente quando a gente se mudou para São Paulo, já uma mudança mais urbana, né, da sonoridade mais urbana do Alma Jane. E João é uma música também que tem um protesto, que tem uma coisa de protesto muito forte, assim como Minha Voz, que é um dos grandes clássicos aí, hits do Alma Jane, que fazem parte dessa linha mais social que a gente tem. O João era um videoclipe que ficou na MTV durante muitas semanas no Disque MTV, um stop motion, uma história de um menino que era um ativista social que cresce numa comunidade, né, e começa a incomodar demais com as suas ideias e acaba meio que sendo tirado de escanteio, assim, né, cara, meio desaparecendo, né, porque estava incomodando muito. Então a música fala disso.
Minha Voz fala também um pouco da coisa da desigualdade no Brasil. Então acho que essas músicas são músicas que estão sempre no repertório do show, porque elas têm um DNA aí do Alma Jam. Nossa, você tinha tudo na ponta da língua, porque às vezes eu pergunto, aí o artista fica lá, ó. Gostei, muito bom. Bom, Não é combinado, né? Veio na hora, mas é porque é né? real. Muito bom. Eu sempre gosto de conversar com o compositor, porque a gente sabe que no Brasil também a gente tem ótimos compositores, e às vezes as pessoas estão Sim, cantando a música e não sabem quem é o autor, né? sim, Puxando um verdade. pouco lá atrás, lembra do Michael Sullivan e Paulo Massadas, né? Que são dois autores de Sim. canções que todo mundo cantou, todo mundo canta. Inclusive tem uma canção nesse DVD chamada Passarinho, que já foi lançada no primeiro EP, que é minha e do Sullivan. Então, e aí às vezes, e aí eu falo, a pessoa fala, não sei quem é o Sullivan. Agora eu tô falando da nova geração, né? Porque as pessoas da Sim, nossa sim. geração sabem. Aí eu falo, como não? Claro que você sabe, você não canta essa música? Ah, eu canto, mas eu não sei quem Você é. não canta essas, você não canta essas 100 músicas? Não é? E aí assim, e aí por No isso que caso do Sullivan é isso. E tem mais uma outra coisa, né? No passado, as rádios, elas desanunciavam não só a música, o intérprete, mas falavam os compositores. Hoje isso foi cortado, né? É, Por- isso ajudava muito, né? Porque eu acho que a coisa da propaganda agora, da velocidade da rádio, o pessoal foi tirando isso, né? Mas era uma coisa que valorizava o compositor, era importante, né? Era sim. muito importante. E não só no rádio, mas nas plataformas de streaming também, né? Não tem ali a ficha técnica, né? No streaming, o nome do compositor ainda aparece nos créditos Aparece? da música. Aham. Não aparece dos músicos ali. Muita gente que a gente tinha de ficha Ai, técnica ai. nos discos, né, nos encartes, isso realmente se perdeu. Mas os autores, pelo menos, estão garantidos ali, o que já ajuda muito, né? É isso, né? As pessoas têm que ir atrás, saber quem é, quem está cantando, quem é o autor, quem é o. Que eu acho que é assim que a gente vai valorizando os nossos artistas brasileiros, né, Marcelo? É isso, é muito importante. Eu acho que toda essa cadeia musical ela nasce de quem cria a canção, né? E a partir desse criador é que a gente tem aí um universo gigantesco, né? Que se forma de artistas, músicos, show business, festivais, né? Enfim, cenários, cenografias, palcos gigantescos e etc. Tudo nasceu na caneta ali, no violãozinho ali de alguém que sentou e fez uma música que emociona as pessoas. O que vem depois é a embalagem, né? Porque eu acho que a matéria-prima mesmo, né, da música, é a canção. É Então isso. é muito importante valorizar a galera para que a galera se sinta estimulada a fazer cada vez mais, né? É isso. Bom, agora sim, chegou o final do nosso papo. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui, dizer que o Mistura Cultural também tem esse nome justamente por isso, para a gente trazer toda essa turma igual você levou no seu DVD, entendeu? Legal, sensacional. Muito bom, adorei. Ó, obrigada, viu? E vou Obrigado te ver lá você. nesse show com o Inner Circle. Pô, vai ser um prazer, vai ser um showzão, todo mundo convidado aí, dia 11 de maio, na Áudio, domingo, Alma Jam e Inner Circle, vai ser um showzaço, vamos chegar. Nas redes sociais do Almagen sempre tem lá também as agendas, é @almagen, Sempre tem. é isso. Arroba Almagen, no YouTube também os vídeos do DVD estão todos lá. A gente tá soltando, na medida que solta os EPs, os vídeos estão lá também, então é conferir. E tem toda uma obra, né? São 25 anos de história, então tem outros DVDs, outros videoclipes, outras músicas, outros álbuns, né? Então vale muito a pena tirar um tempinho para visitar, porque tem muita coisa bacana lá. Legal, querido. Obrigada mais uma vez. Ó, a Mistura Cultural está sempre à disposição aqui para quando tiver novidades, viu? Eu que agradeço, muito obrigado aí pelo carinho e parabéns pelo programa e por levar essa cultura diversificada para as pessoas. Só não, ó, a última coisa, eu vou pedir para você não sair, porque nós só vamos fazer uma Tá, fotinho aqui, tá? vamos, vamos.